A gente vai começar agora mais um debate do Motorsport.com, nas mídias sociais do Motorsport.com, Instagram, Motorsport.com, na verdade, Motorsport.com.brasil, Facebook, Twitter e, claro, também o debate em nosso canal do YouTube. Todo mundo inscrito? Se não, faça isso agora. A gente vai... aliás, eu aproveito para fazer um convite do nosso podcast que está bombando. Vai lá no Spotify, coloca Motorsport.com. São debates incríveis, o dessa semana envolvendo a Williams. Eu estou com o Carlos Costa, repórter especial do Motorsport.com, para falar das novidades, as mudanças técnicas. Vamos debater se acertaram ou não, além de apresentar um grande número de mudanças para vocês. Carlão, a gente começa por onde? Bom, Felipe, primeiro uma recapitulação geral aí dos últimos fatos, né? Aprovação de fato do novo regulamento da Fórmula 1, das novas regras, aliás, para as próximas temporadas, né? A Fórmula 1 agora trabalhando com horizonte de médio prazo, confirmou já o calendário, as 8 primeiras corridas desse ano, né? No começo da semana, e já na semana passada houve a confirmação de novas regras de parte financeira, de parte técnica, de parte esportiva. Então a gente vai fazer um resumão e dar alguns pitacos aí sobre essas novas regras. Para ficar bem didático, bem simples, eu separei essas novas regras em 3 eixos, vamos colocar dessa forma. O eixo financeiro, né, com o teto orçamentário tão debatido aí nos últimos dias. O eixo de motores, que tem aí a grande discussão sobre os grandes gastos da Fórmula 1 com motores. E também o eixo aerodinâmico, né, limitações de teste de túnel de vento, essas coisas. Uma espécie de ponderação entre equipes que vão mal e equipes que vão bem. Então agora, Felipe, a primeira pergunta que eu te faço é justamente tendo em vista o teto orçamentário. Já a partir do ano que vem, 2021, a gente vai ter o primeiro teto orçamentário, que é na casa dos 145 milhões de dólares, algo aí na casa dos 731 milhões de reais, depois de 2022, 140 milhões de dólares, algo em torno de 706 milhões de reais. Em 2023, 24 e 25, 130 milhões de dólares de teto, ou seja, algo em torno de 656 milhões de reais. Qual é a sua opinião sobre a implantação do teto? Ele de fato é positivo? Ele de fato é necessário? O que você vê sobre essa questão do teto orçamentário, Felipe? Eu acho o seguinte, primeiro eu fiz uma entrevista com o Ricardo Penteado, engenheiro-chefe da Renault por muitos anos, perguntando se ele achava que era algo possível de controlar. Ele acha que é, porque eu sempre achei que é o tipo de coisa que você coloca no mercado e daí é algo que fica meio obscuro no sentido vai ser controlado ou não. Mas ele disse que acha que vai. Isso posto, eu até acho que vale a pena a questão do teto orçamentário, desde que permita que quem tem mais poder continue tendo mais poder, porque, sinceramente, o esporte é assim. Em vários segmentos do esporte, você tem quem manda mais, quem manda menos, por diversos motivos, e eu acho que se o teto fosse para simplesmente nivelar todo mundo igual, não é certo. Em que lugar tem isso? No futebol não tem isso, em outros lugares não tem isso, mas eu acho que vale a pena você fazer ali algum cerceamento para que não tenha 1, 2 que consigam ir para a Lua e outros caras que não consigam fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo. Então, porque daí, obviamente, o jogo fica absolutamente desigual. Então, ter alguns parâmetros, ok, mas e esses me parecem parâmetros honestos, porque muita equipe não consegue chegar a 130, 140 milhões. Elas ficam ali, algumas ficam ali a 60, 70, 80, e estamos falando de quase o dobro. Então, isso em si vai mudar bastante o jogo, mas vai preservar quem é mais forte, porque assim, eu acho um grande erro na Fórmula 1. Eu sei que a gente vai debater mais, não vou nem me estender mais, vou só finalizar assim, porque isso eu posso até falar mais para frente. Imaginar que hoje a coisa ficou desigual e que algum dia ela foi igual. Cara, ela nunca foi igual. Zero. Só que, é claro, agora a gente está falando de um gap maior e que talvez valha a pena. E aí eu acho que o teto orçamentário não é nem para fazer o jogo ser equilibrado, é o jogo ser sustentável, porque não adianta nada você ter 2, 3 equipes que gastam 400 milhões e elas ficarem sozinhas, você vai ter corrida de 4 carros. Então eu acho que com isso você preserva quem gasta menos, mas vai querer ficar no jogo porque acredita que é possível ganhar, e quem está fora vai falar, pô, eu não tenho 140, 130, né, o teto, mas eu tenho, pô, eu acho que eu consigo juntar 70, 80 e aí dá para jogar. Então eu acho que nesse sentido é positivo.
A disparidade não fica tão grande como tem sido nos últimos anos, né? De fato, essa sua ponderação aí da questão da sustentabilidade é bastante pertinente, mas tem gente, inclusive campeão mundial de Fórmula 1 dos anos 90, que não gostou muito dessa história de teto orçamentário. Ainda quando havia a discussão sobre o teto de gastos, o Jacques Villeneuve, piloto canadense campeão da Fórmula 1 em 97 pela Williams, disse que o teto é puro socialismo. Tendo em vista essas ponderações que você fez e a declaração do Villeneuve, como avaliar essa questão aí do ponto de vista do mercado, ainda mais considerando o orçamento das montadoras e das equipes, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Ele exagera, o Jacques, mas é bem por aí. Isso vai na mesma linha do que eu falei ali atrás de que lugar o esporte é igual. A gente teve um podcast recente falando sobre isso aí, acho que foi aquele podcast dos quais as verdades e mitos da Fórmula 1, que o Eric até ponderou a história a Fórmula 1 é equilibrada. Onde está esse equilíbrio? Que eu nunca vi, entendeu? E assim, eu acho que o jogo tem que ser sustentável para que todo mundo jogue, e a gente tem que buscar corridas legais. Mas também pergunto, em que momento a gente só teve corrida legal? Gente, numa boa, pega a época do Senna, que a gente adorava, pegava a bandeirinha, legal pra caramba e tal. Quanta corrida chata não teve que ele pegava o carro e ia embora? Quer dizer que agora porque o Hamilton é inglês a gente acha chato? Se fosse o Hamilton em brasileiro, tava todo mundo fofo. Vai lá, Galvão, Brasil, entendeu? Pô, então assim, eu sempre tento tirar esse romantismo, mas eu acho sim que a gente tem que tomar alguns cuidados. O cuidado da Fórmula 1 é, se associar a um público mais jovem, e me parece que essa nova geração agrega isso, Verstappen, Leclerc, não pela pouca idade, mas alguns deles bem antenados em mídias sociais. Eu percebo que eles criam vínculos maiores com o público jovem do que pilotos mais antigos. Pô, dizem que o Vettel Norris. Dizem que o Vettel nem WhatsApp tem. Então, tiozão da Suquita, tá ligado? Mas, então, acho que a sustentabilidade é importante e algum equilíbrio para se ter um jogo. Mas, gente, não existe esse equilíbrio na NBA, as franquias, e lá o modelo de negócio é bem mais... Existe teto, existe modelo igual, existe receita, mas, cada uma faz dinheiro diferente. Existem as potências, existem centros urbanos na NBA que os caras querem jogar. O cara quer jogar mais em Los Angeles ou quer jogar mais em Milwaukee? Então, assim, não tem. Esse mundo dos sonhos não existe. Então, eu acho que a Fórmula 1, já que ele foi muito incisivo, eu acho que alguns cuidados precisam ser tomados, porque na época dele a Williams era um foguete, e era, mas assim, ela não tinha um orçamento talvez 300 milhões a mais do que o outro, entendeu? Mas ainda assim ela tinha. Gente, a gente viu uma Fórmula 1 lá atrás, tinha nego de V12, nego de V10, nego de V8, que assim, a diferença numa reta era de 40 km por hora, de um carro para o outro. Que mané equilíbrio, entendeu? Mas por isso que eu falo, eu acho que o teto para sustentar o negócio, para a bolha não explodir, não acabar o jogo, é importante. Mas não para ser equilibrado, entendeu? Por isso que eu entro num... Eu sei que em algum momento você vai trazer isso para o debate, essa coisa de limitar túnel de vento e não sei o quê. Eu acho que dividir a grana do jogo é legal e existem vários modelos aí em outras competições, que sinceramente não vou ser eu que vou trazer para a mesa um mais eficiente, mas eu acho que isso também é importante, você dividir bem o bolo para as ricas não ficarem cada vez mais ricas e as pobres cada vez mais pobres. Mas o que eu acho importante desse nosso debate inicial é justamente a questão da sustentabilidade do esporte, né? Porque, afinal, a Fórmula 1 não é só feita de Ferrari, Mercedes e Red Bull, né? Exato. Precisa de uma Haas, precisa de uma Racing Point. Claro, essas equipes menores sempre mudam a cada 5, 10 anos, mas tem que ter alguém lá. E hoje em dia, entrar na Fórmula 1 é muito complicado. Fala, Felipe. Tem uma pergunta aqui do Daniel Nogueira, falando da Premier League. Eu ia jogar campeonato inglês em algum momento no nosso debate. A divisão do bolo da Premier League é incrível. Ela é incrível porque é um gap de um para outro muito pequeno. Assim, do primeiro para o 20º, estamos falando de grana quase do mesmo patamar. Assim, não é que um ganha 200 e o outro ganha 80. Mas, por exemplo, também não é uma equação que você pode replicar em vários lugares e eu explico por quê. O inglês, ele é apaixonado pelo futebol, pelo time da cidade, pelo time local. Então, assim, no Grande Prêmio da Hungria, tinha alguma equipe que agora me foge qual era, eu acho que era a Sauber, que fazia um jantar para a imprensa inglesa, em que os jornalistas ingleses tinham que levar a camisa do time. E, cara, não ia só Manchester City, United, Chelsea, Arsenal,
Arsenal, Liverpool, Everton, nada. Era zero. Se bobear, não tinha nenhum do Arsenal e tinha um do Burnley, tinha um do Reading, tinha um do Fulham, assim. Então, não tem claro que existem as torcidas mais fortes, mais populares e tal. Mas pega no Brasil, se você pega o modelo de TV e divide igual, e pelo amor de Deus, eu sei que é um cara, nem sei se você nasceu em Santa Catarina, mas já cresceu muito tempo em Santa Catarina, mas vou te chamar de catarinense, mas de repente você é paranaense. Aí você fala assim, pô, não, vamos dividir igual o Avaí, Chapecoense, Joinville, com o Flamengo, só que um vai ter 20 jogos na televisão, outro vai ter 0 por causa da audiência. Então, assim, a diferença é muito grande. Flamengo, Corinthians, São Paulo, né? Então, assim, mas é óbvio que é uma discrepância muito grande esse valor distribuído. Aí você faz isso, você nunca vai fazer o Avaí, o Joinville, jogarem de igual para igual. Mas, de novo, é para ser igual, o esporte ele é tão igual, mas eu acho o modelo da Premier League o mais incrível do mundo, mas também acho que ele é muito casado para o cenário do futebol inglês. E tem também a questão de que não é só o direito de TV e o repasse da própria liga, né? A questão da equipe fazer entrar dinheiro na casa com patrocínio e tudo mais, e isso é uma realidade da própria Fórmula 1, né? A gente viu a Williams aí nessa situação deplorável, perdendo o patrocínio master. Bom, a gente vai entrar nesses debates também na questão dos motores, que eu acho que é a mais importante, mas antes, Felipe, só para pontuar algumas mudanças ou algumas limitações que a gente já vai ter em 2020, e tem um ponto aqui que eu acho que é bastante interessante, 2, aliás. O fato de que a gente não vai ter teste de pneu, vai ser só nos treinos livres, já vou passar a bola para você, e também o congelamento de elementos de chassi, caixa de câmbio e outras peças para 2021, aí já fazendo uma adaptação para esse novo pacote de regras, né? Vale lembrar que esse novo pacote já iria vigir em 2021, mas por conta do coronavírus foi adiado para 2022. Agora eu passo a bola para você falar dessa questão dos pneus. Como é que os caras vão se adaptar a um novo carro, que embora muito parecido tenha algumas novidades, com uma limitação tão grande de teste de pneus? Eu acho que essa temporada ela vai ser muito incrível nesse sentido, do poder de adaptação de pilotos e equipes em tiro curto. Isso é até um tema para conversar com o próprio Ricardo Penteado, especificamente em 2020, essa coisa de corridas sucessivas, embora algumas no mesmo lugar, na mesma praça. Cara, eu acho que vai ser não dá para chamar um tiro no escuro, porque o elemento que esses caras têm de telemetria, software, projeção, simuladores, os caras chegam para o jogo ali com uma ideia que não fica muito distante da realidade. Mas vai ser tudo muito rápido, a resposta vai ter que ser rápida. E óbvio, a pandemia em si não está vencida, então a gente ainda vai ter algumas dificuldades operacionais e de logística no trabalho deles. Então eu estou curioso para ver essa temporada. Eu acho que... Eu estava pensando, né? A Fórmula 1 começa com 2 corridas na Áustria, o Verstappen anda demais lá. Você já pensou? Começa com o Verstappen sentando o cacete, andando bem, aí essa coisa da Mercedes, Hamilton. Tudo bem que isso não entra nem nessas minúcias que você mencionou de pneu, mas a gente gosta de ver a disputa em si. Eu acho que vai ser, diante desse caos que a gente vive, eu acho que vai ser uma temporada muito divertida de ver. Tem que ver o projeto dos carros no sentido de gastar pneu, né? Algo que a Ferrari sempre sofreu bastante nos últimos anos, e a Ferrari não foi muito bem na pré-temporada, né? Dando um pitaco aí já para a corrida. Mas enfim, seguindo aí no debate, agora eu acho que a gente deve abordar a questão que talvez seja mais importante em termos até de gastos das equipes, que é a questão dos motores, né? Muito se discutia sobre tirar o MGU-H da unidade de potência, as equipes acabaram fazendo uma pressão para manter o motor do jeito que está, né? Vale lembrar que a Fórmula 1 é híbrida desde 2014, mas foi reimplantado, de certa forma, um sistema de tokens. Então, o que vai acontecer? Já de 2020 até 2025, as montadoras que fabricam motores, aí Mercedes, Renault, Ferrari, enfim, elas vão trabalhar com um mesmo macro projeto de motor, vamos dizer assim, com algumas adaptações de ano para ano. Vai ser diferente do que tem valido até agora, que é poder fazer atualização de motor a rodo, claro, perdendo posição no grid de largada, mas sem muitas limitações. Ou seja, para diminuir essa guerra de orçamentos, a Fórmula 1 delimitou até 2025, de certa forma, um padrão para cada montadora relativamente aos seus motores. Como é que você avalia essa medida da Fórmula 1? O grande problema que às vezes eu avalio para a gente opinar e tal,
É assim, eu gosto daquela Fórmula 1, eu gostava daquela Fórmula 1 que tinha menos limitações técnicas, tecnológicas, de avanço em todos os aspectos. Era muito legal você ver num carro num grid de Fórmula 1, um carro de 6 rodas, um carro com uma asa desse tamanho, outro com... Enfim. Uma asa na frente, em cima, né? Exatamente. Bizarro. Os Robocops da Fórmula 1 e tal, era o máximo. Então, assim, pensar assim, ó, tá aqui uma folha em branco, desenho o que você quiser, meio que com algumas... É o máximo isso. Mas por uma série de razões, a Fórmula 1 foi migrando para uma coisa mais compactada, de regulamento possível e tal. Então, assim, isso posto, eu acho o máximo se todo mundo pudesse inventar e achar, sabe, o gênio da lâmpada e ter a sacada e tal. Se eles fazem isso pensando na questão financeira e dizem que essa guerra gerava impacto imenso, eu vou na deles imaginando que eles estão falando o que de fato acontece. Então, eu acho assim, se eles buscam em curto, médio e longo prazo reduções importantes de orçamento e definem que ali no motor é uma área sensível nessa questão de gastos, né, de jogar dinheiro não pela janela, mas enfim, de gastar dinheiro a rodo, eu fico com que eles aprovam sem ter uma opinião muito própria, entendeu? Mas assim, a minha opinião própria eu achava muito legal quando vinha de um ano para outro, você via os carros e vinha uma mudança absurda, que é algo que não tem mais tanto, mas ainda tem. Vide a história do volante da Mercedes esse ano, que a gente nem debateu tanto, que antes do jogo começar foi interrompido. Mas ainda há soluções, então assim, eu acho até que há mais mérito nisso quando vem um difusor duplo da vida, vem o volante da Mercedes e tal, que é com tantas restrições, um jogo tão parecido, alguém conseguir achar algo, é realmente sair fora da curva na sacada. Ó, o Ricardo Penteado entrou aqui. O Ricardo Penteado entrou no nosso bate-papo, Ricardo. A gente está falando exatamente das mudanças para 2020, 21, 22. Vamos ter que marcar outra live com ele para falar só de motor. Mas agora que o homem está aqui, vamos falar de outra área. Falar de motor, ele vai ficar muito bravo. Isso aí, o Ricardo, praticamente nosso consultor de motores aqui, fazendo uma brincadeira. Mas, enfim, a gente debateu a questão dos motores, que eu acho que é bastante preponderante, embora não tenha sido tão alterada, né? Tendo em vista esse congelamento, vamos dizer assim. Agora a gente pode debater também a questão aerodinâmica, né? A partir já de 2021 a gente vai ter uma simplificação aerodinâmica, principalmente no assoalho. Depois também teremos a questão da ponderação. Depois não, já em 2021, na realidade, a ponderação aí dos testes de túnel de vento para as equipes, explicando de maneira bem simplória aqui. A equipe que venceu o campeonato vai ter menos testes de túnel de vento do que a equipe que ficar em último, e aí fazendo uma ponderação conforme a posição da tabela dos construtores do ano anterior, né? Então, algo que vem aí para, teoricamente, equilibrar o grid, e, bom, não sei o quanto isso vai ter de impacto de gasto, né? Porque a equipe menor vai ter mais teste de túnel de vento e, teoricamente, vai gastar mais, mas também vai ter mais oportunidade de testar novas peças, né? Porque o túnel de vento não é só a questão da aerodinâmica, é a questão de peça e tudo mais. Então, eu queria saber, Felipe, primeiro, em relação a essa simplificação, o objetivo, teoricamente, é deixar o carro mais lento e privilegiar a ultrapassagem, ou seja, em tese, isso vai ser bom para o público, vamos ver se isso de fato se concretiza. Agora, essa questão da ponderação aí dos testes de túnel de vento conforme a posição da tabela do ano anterior, você acha que vai naquela linha do que o Villeneuve falou do socialismo na Fórmula 1? Cara, eu não gosto de nada que é feito assim. Zero. E aí pode vir chefe de equipe da Ferrari, pode vir Ricardo Penteado, que está aqui na live. Eu não gosto. Que aí você pega assim. Primeiro que eu acho assim, domínio na Fórmula 1 sempre aconteceu, que é o que eu falei lá atrás. Quer dizer, assim, aí o Senna ganha 1000 corridas, faz 80 mil poles, pô, que legal, bacana. Aí o Hamilton faz isso, não é legal. O Schumacher não faz isso, não é legal. Mas ok, a gente defende corridas disputadas. Legal, tem que haver disputa. Aí vamos pegar... E eu vejo beleza em domínios. Então vamos lá, vamos pegar Usain Bolt, e pelo amor de Deus, tem gente que não gosta de comparação, mas a gente está falando de esporte. Então assim, eu estou falando de domínio, eu estou falando de resultado. Eu não estou comparando as sapatilhas do Bolt com o motor da Renault, já que o Ricardo está aqui nesse nosso bate-papo. Mas assim, aí ele ganha uma medalha de ouro. Aí para ficar mais disputado, ele vai correr como uma bola de presidiário, aquela bola de presidiário no tornozelo, para ficar mais equilibrado. Ou não, ele não corre 100 metros. Ele corre 103 metros. Eu não gosto disso, cara.
Esse tipo de coisa eu não gosto. Esses artificialismos, assim, eu acho que tem que pensar no bolo, como distribuir a grana, sim, tem que pensar na questão de orçamento, sim, mas esse tipo de dispositivo, daqui a pouco você começa a fazer assim, ó, o time que ganhar, não anda 1 hora e meia entrando livre, vai andar 1 hora. Porra, eu não gosto disso. Respeito quem goste, mas eu não gosto. Então, por exemplo, essa coisa, nem sei que tipo de vantagem vai gerar, não vai gerar, mas eu não gosto. Aí você vira e fala assim, quem me acompanha sabe que eu defendi o DRS quando ele nasceu, né? Mas o DRS é um artificialismo que gera mais ultrapassagens. Ok, mas eu me lembro bem da temporada 2010, que não tinha o DRS, que foi aquela temporada que até a reta final ficaram na disputa pelo título. Hamilton, Button, Vettel, Webber e Alonso. Ela foi demais aquela temporada. Mas as corridas, elas eram chatas. O cara que caía atrás não passava, não tinha Cristo. Então, de duas uma. Ou a Fórmula 1 tinha que mudar a aerodinâmica, regulamento, pensar em como fazer corridas mais emocionantes, ou criar um dispositivo ali que fosse, digamos, meio igual, porque é igual para todo mundo. Claro, quem está puxando a fila não tem o dispositivo, mas em algum momento vai ter. E que isso aumente a ultrapassagem, desde que seja uma margem pequena. Quando o DRS nasceu, tinha corrida que o cara usava o DRS e, tipo, em 30 metros ele passava o cara, no meio da reta ele punha de frente, aí ficou... E aí a Fórmula 1 foi meio que ajustando esse tipo de coisa. Então, só para quem não acha que eu estou sendo anacrônico, que eu não sou fiel aos meus argumentos, algumas ponderações que melhorem o jogo, tipo, o DRS eu achei isso, as corridas ninguém passava ninguém, mas eu sei que, eu lembro, você sabe, eu às vezes não lembro o resultado de corrida, mas eu lembro de aspas. Eu lembro que logo começou o DRS, teve uma corrida que o Vettel foi ultrapassado, e que na zona mista eu fiz uma pergunta para ele que a resposta foi assim, eu lembro aspas, ele falou assim, eu não gosto muito dessa novidade porque é como se eu lutasse contra um cara com uma machine gun, uma metralhadora, enquanto eu tenho na mão um piece of wood, um pedaço de pau. Então, tipo assim, ele com um pedaço de pau, o cara com uma metralhadora, então ele não achava isso justo. Mas eu acho que foram feitos lapidações nesse regulamento e eu gosto. Mas daí o time que ganhar, que daqui a pouco a gente começa com lastro. Beleza, o Hamilton ganhou, mete 30 quilos no Hamilton. Vai lá, o cara, o Ricardo Penteado que tá aí na Renault, Ricardo, que ainda está na Renault, vai pra McLaren, os caras metem quilo no cara. Isso eu não gosto, cara, mesmo. Acho que nesse caso da aerodinâmica são dois fatores, né? A questão da simplificação, que eu vejo com bons olhos, porque ela é padrão, ela vale para todo mundo, e teoricamente ela diminui aí o impacto do downforce nas corridas, de maneira tal que teoricamente, vale citar, isso facilita as ultrapassagens, e é justamente esse o foco do novo pacote de regras que vai passar a vigir de maneira completa em 2022, inclusive com a volta do efeito solo, é justamente facilitar a ultrapassagem. Mas essa questão aí que você citou, dessa ponderação de túnel de teste de vento, me parece errônea, até porque ela vai estar privilegiando equipes que não desenvolveram um trabalho tão bom. De todo modo, a intenção é equilibrar, e, bom, tendo em vista isso, essa parte aerodinâmica, também um pouco a questão dos motores, né? Vale lembrar que a parte de motores foi bastante impactada pela decisão das equipes de não prescindir do MGU-H. Por que o motor não mudou, né? O MGU-H, que é a parte que recupera energia térmica do motor, vale lembrar, o motor da Fórmula 1 tem a parte de combustão e as partes elétricas com o MGU-H e o MGU-K. O MGU-K recupera energia da frenagem e o MGU-H energia térmica. Então, as equipes acham que o MGU-H ainda pode ter alguma utilidade para a indústria automotiva. As equipes não, as montadoras, né? Por isso que elas não quiseram tirar, de maneira tal que esse congelamento foi imposto. Mas aí eu te pergunto, Felipe, com base em todas essas informações, acho que a gente citou aqui os principais pontos. O que você acha que vai acontecer de 2021 em diante, especialmente 2022, com essas novas regras? Vai dar certo essa questão de simplificação de bargeboard, de assoalho, para a gente encerrar esse nosso debate aqui? Puta, eu acho difícil cravar aqui se vai dar certo ou não. Eu acho que precisa mudar algumas coisas, eu acho que a gente vem aí de uma... Eu acho que a última mudança... repito, eu acho que nós como analistas, como jornalistas que acompanhamos Fórmula 1, nosso papel muitas vezes é
é um papel cruel, talvez covarde, de avaliar se o jogo deu certo. Tipo assim, o jogo ficou legal, pô, deu certo. O jogo, é o engenheiro de obra pronta. Que é isso. Qual que é? Não tenho nenhuma sugestão para dar para Fórmula 1, nenhuma capacidade de fazer o jogo melhorar tecnicamente e tal. Então, assim, mas eu avalio que esse domínio da Mercedes, e repito, não tem nada a ver com o domínio em si, porque eu não tenho nada contra domínios, parabéns para quem consegue criar uma dinastia, uma supremacia. Mas o domínio não foi positivo, na minha opinião, para o esporte. Por algumas razões que são óbvias e por outras que eu não conseguiria nem explicar. Então, o que eu torço é para que essas mudanças deixem o jogo, porque por mais que eu respeite o domínio, como eu falei, eu não sou nenhum... é óbvio que a gente gosta de ver o pau comendo, geral. A única coisa, quando eu bato na tecla do domínio, é só porque eu não sou muito saudosista de achar que o passado era melhor. A gente viu a minha entrevista com o Tarso Marques, ele descrevendo a Williams passando ele na reta dos boxes Interlagos, ele falou que passou 34 km por hora. Ele falou, meu carro tremia. Ele de Minardi, o carro passou, ele falou, meu carro tremia. Então, assim, era isso, o jogo era esse, e a gente achava mal barato. Ninguém ficava falando, anos 80, 90, até falavam que nos anos 70 podiam ser melhor, mas nos anos 70 o brasileiro nem acompanhava tanto assim. A gente começou a acompanhar muito 80, 90, com Piquet, Senna e tal. E aí, quando perde esse domínio brasileiro, que parecia fácil, né? O Brasil deu tantos títulos seguidos, o que é absolutamente anormal e fora da curva, que depois o jogo ficou chato. Mas ficou chato ou ficou chato para quem só via porque brasileiro ganhava? Então, assim, mas isso posto, eu acho que esse momento dos motores híbridos e tal, essa mudança que a gente teve que desembocou no domínio da Mercedes com o Hamilton, a gente teve alguns momentos, não só pelo domínio, que foram chatos. Então, eu acho que a Fórmula 1, que ela tinha que se mexer, ela tinha. Mas daí o que vai dar? Não sei. E vou mais uma vez sentar na cadeira da covardia. Se ficar bom, eu falo legal. Se ficar ruim, eu detono. É isso. É isso aí, né? A gente tem que também ponderar a seguinte questão. Há um dilema da Fórmula 1 em termos de desenvolvimento de tecnologia e competitividade, né? Porque aí entra justamente na questão das montadoras, de desenvolver o MGU-H para a indústria automotiva ou não, que é algo que obviamente impacta no orçamento, aí o orçamento obviamente impacta na questão da competitividade, e aí a gente chega na questão que eu acho que na realidade é a mais importante, embora isso não seja dito pelo Ross Brown e companhia, que é a sustentabilidade do esporte. Isso não vale só para a Fórmula 1, como você citou bem, inclusive trazendo outras categorias, vale para o esporte como um todo, ainda mais um período de crise econômica iminente, né? Já estamos em crise, mas essa crise tende a se estender por um tempo. Então, acho que foram abordadas aí as principais questões dessa mudança de regras. Felipe, alguma consideração final aí para esse debate? Eu acho que tem duas que são complementares. Uma é o público final. Eu acho assim, a Fórmula 1 pode mudar o que for, ela só não pode perder essa excelência do suprassumo do esporte. Então, assim, se ela avaliar que a corrida dela vai ficar mais legal com um regulamento que ela fique com um carro lento, a beça, em comparação com outras, ou, sabe, tão simplório, um carro simples que não, sabe, não é um avião, é um planador, mas olha, vai ficar super legal. Eu acho que aí ela dá um tiro no pé. Ela dá um tiro no pé. Mas, para o grande público, a velocidade final, essa coisa... se você está assistindo ou na pista ou pela TV e o carro é 10 km por hora mais lento, a volta, ao invés de 1 minuto e 20, vai sair 1 minuto e 23, 22. Estou dando um exemplo. Ela continua sendo supra-sumo, ela continua sendo o carro mais incrível, mas ela caiu, perdeu velocidade e tal, e as corridas são um show. Para o grande público, isso não muda nada. Assim, isso que eu estou falando, assim, esses 8 km por hora a mais, esses 2 segundos no tempo final de uma volta, se o jogo ficar incrível fazendo algo assim, eu não acho que isso balize a paixão do torcedor. Eu só não acho que precisa chegar no ponto em que ela, para fazer isso, de cair velocidade ou cair tempo de volta, não estou nem falando que ela deve, só estou falando que, para mim, isso não é algo que o público final note a olho nu, entendeu? Mas, claro, se para fazer isso, as corridas ficarem legais, o carro é ou simples, porco, ou ele é muito lento, aí ela deixa de ser o que ela é, entendeu? Ela tem que continuar sendo o que ela é, mas buscando caminhos que ela fique cada vez mais conectada com
o mundo atual. Eu concordo plenamente, é uma sinuca de bico aí da Fórmula 1, mas, bom, passos estão sendo dados, cabe a gente esperar um pouco, dar um pouco de crédito para o Ross Brown, até pelo trabalho dele na Brown, na Ferrari, na Mercedes. E, bom, Felipe, declaro aqui encerrado esse nosso debate, mais um debate aí sobre os últimos fatos da Fórmula 1. Um grande abraço, você encerra por aí. Valeu, um abraço pessoal e tamo junto, até a próxima.